Olha só que coisa, o ex-ministro da Economia de Cuba foi condenado à prisão perpétua por traição ao regime. Olha que coisa, num julgamento sigiloso. Ih, rapaz, não deixa o Alexandre de Moraes ficar sabendo que isso existe não, porque ele vai querer fazer esse tipo de julgamento aqui no Brasil também, tá? Lá em Cuba não é só o processo que é sigiloso, não. O julgamento é sigiloso também, não interessa. Ninguém precisa ficar sabendo. Só dá qual é a pena do cara, prisão perpétua mais 20 anos. Essa é a prisão do senhor Alejandro Gil, que era o ministro da Economia de Cuba. E vocês sabem, Cuba está atravessando uma crise terrível, que não é culpa dele, não era culpa dele, mas é lógico, o Dias-Canel tinha que arrumar o culpado, né? E quando arrumou o culpado, adivinha, né? O culpado recebe prisão perpétua a mais 20 anos. Lindo de morrer, é assim que funciona no comunismo, meu amigo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Peter e Felca no Mar Morto, Catarina, Eu Amo Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, um gesto muito típico de governos autoritários, de governos comunistas, né? Você encontrar uma situação em que tem que achar um culpado, e aí você acha o culpado. O culpado é o cara que estava ali perto, né? Estava ali, ele é o culpado, né? E, de novo, eu não sei, pode ser que ele fosse que seja culpado mesmo, tá? Eu não conheço o cara. O que eu digo é que isso é muito típico desse tipo de regime, né? E aqui, ó, o Alejandro Gil, ex-ministro da Economia e do Planejamento de Cuba, figura próxima ao presidente Miguel Dias-Canel, foi condenado à prisão perpétua em primeira instância por espionagem e crimes econômicos após um julgamento sigiloso em Havana. Gil tem 61 anos e também recebeu uma segunda sentença de pena de 20 anos por corrupção e fraude fiscal. Então, ou seja, né, prisão perpétua mais 20 anos, né? E, segundo ele está dizendo aqui, a condenação do ex-ministro pela Suprema Corte cubana, o julgamento ocorreu a portas fechadas, sem cobertura na imprensa estatal, sobre forte esquema de segurança. Segundo o comunicado oficial, Gil foi considerado culpado por espionagem, atos que prejudicam a atividade econômica e a celebração de contratos. A corte não revelou para qual país ou entidade os atos de espionagem foram cometidos, ou seja, não teve espionagem nenhuma. O cara foi pego para Cristo, pô. É o cara que é o culpado lá da coisa. Tinham que achar um culpado. Aqui, ó, se você pegar a notícia da época, isso aconteceu em fevereiro de 2024. Fevereiro de 2024 está a notícia aqui, ó. Ministro da Economia de Cuba é destituído em meio à crise dos combustíveis, com aumentos previstos de mais de 500%. O que estava acontecendo na situação? Cuba está com uma tragédia, não tem dinheiro para nada, não tem combustível, não produz nada, não consegue comprar de ninguém, porque não produz nada para o exterior, né? É a tragédia que é o comunismo, né? O próprio Mises falava isso na questão do cálculo econômico no socialismo, que é impossível. Todo regime socialista precisa se basear num regime capitalista próximo para calcular os seus preços. E com o passar do tempo, a coisa começa a distanciar do mercado original. Então, enquanto você ainda tem alguma lembrança do mercado, a economia continua funcionando. Mas à medida que o tempo vai passando, e no caso de Cuba já tem o quê? 50 anos, 60 anos, né? Cuba foi em 1959, então já tem uns 50, quase 60 anos já de comunismo em Cuba, né? Você começa a perder essa capacidade de lembrar dos preços, de saber fazer as contas e coisa e tal, e acaba caindo na tragédia completa, acaba caindo no mercado que não funciona, né? E aí, a situação em Cuba já era muito ruim e está piorando ainda mais. Por que está piorando? Cuba conta com a ajuda da Rússia e conta com a ajuda da Venezuela. Só que são dois países que não tem mais muito como ajudar. A Rússia está toda enrolada com a questão da Ucrânia e a Venezuela está enrolada com os problemas dela própria também, que também está quebrando também por conta do comunismo, né? É verdade, tem o Brasil para ajudar Cuba. Eu não tenho dúvida nenhuma que o governo brasileiro deve estar fazendo tudo que pode e mais algumas coisas que não pode para ajudar Cuba. Mas, de qualquer forma, a situação lá não está boa. A gente sempre fala que sempre teve muita gente, muito cubano, tentando montar jangada de garrafa PET para atravessar e chegar na Flórida e coisa e tal. Sempre teve muito isso. Mas nunca teve tanto quanto nos últimos anos, cara. É muito cubano indo embora de Cuba, realmente a situação lá está catastrófica, né? E aí o que aconteceu? Quando a Venezuela entrou em crise, parou de dar combustíveis para Cuba, o preço do combustível em Cuba começou a subir muito. E daí
Foi nessa ocasião que teve esse problema, que subiu mais de 500% o preço do combustível em Cuba. Teve outros problemas também, o preço dos alimentos cresceu e tinha um monte de coisa. Aqui, ó, autoridades haviam anunciado o aumento no começo do mês, um aumento de 1º de fevereiro como parte de um conjunto de medidas para tentar reduzir o déficit fiscal de Cuba. Esse aumento tem como objetivo comprar combustível, conseguir um abastecimento estável, porque o problema de Cuba é isso, ele não consegue comprar combustível. Quando a Venezuela dá combustível para Cuba, beleza, resolve o problema. Mas se a Venezuela não dá combustível para Cuba, Cuba fica sem combustível, né? No fim de dezembro, o governo havia reconhecido que era insustentável continuar vendendo combustível a preços subsidiados. O litro da gasolina normal passará de 25 pesos cubanos, que era 97 centavos de real, para 132 pesos, ou 5,3 reais. Ou seja, na verdade, esse enorme aumento em Cuba ainda ia ser um combustível mais barato que no Brasil, né? O que é um aumento de 528%. Mas, na verdade, não é um aumento, é a retirada dos subsídios que o governo fazia, porque o governo não tem dinheiro para fazer o subsídio, né? E daí, esse foi o problema. Isso causou muita confusão, e aí resolveram botar a culpa em alguém, e escolheram o cara para botar a culpa, né? Ficou no caso do ministro da Economia, essa história foi destituído no meio da crise dos combustíveis, e aí foi acusado de atos que prejudicam a atividade econômica e celebração de contratos. Olha que beleza, né? De novo, não sei, pode ser que ele tenha também corrupção, ele também tenha feito outras coisas erradas, pode ser, eu não conheço o cara. Mas isso é muito típico de regimes autoritários, né? Tem que achar culpa, tem que ser a culpa de alguém. Aí acha alguém para ser o culpado, meu amigo, joga aquele cara pela janela. Lá na Rússia, tipicamente o pessoal voa pela janela, toma um chazinho de Polônia e coisa e tal. A família, evidentemente, está muito preocupada, está dizendo que ele é inocente, coisa e tal. No dia 26, a AFP registrou a chegada da esposa e da filha do ex-ministro no tribunal. Laura Maria Gil, filha do ex-ministro, defendeu o pai nas redes sociais, pedindo um julgamento público transmitido ao vivo e exigindo que a Procuradoria apresentasse provas das acusações. O Xandão já superou essa fase de prova também, de acusação. Para que prova? Pô? Já sabem que tem que culpar o cara, pronto, não tem prova, não precisa disso. Né? Lá em Cuba, eles têm um sistema parecido com o do Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Já superaram esse negócio de prova, de devido processo legal, de publicidade, nada disso importa, né? Importa que o regime precisa culpar o cara, então bota a culpa no cara, né? Enfim, muito triste isso daí, mas é uma coisa bem típica de Cuba aqui, ó. Entre os casos mais notórios estão Roberto Robaina, que foi ex-ministro das Relações Exteriores e foi afastado em 99 por deslealdade a Fidel Castro, Felipe Pérez Roque e Carlos Lage, destituídos em 2009 por conduta indigna sob Raul Castro, e o general Arnaldo Ochoa, executado em 1989 após um julgamento acusado de ser stalinista pela dissidência sobre acusação de tráfico de drogas. Ou seja, isso aqui são alguns exemplos de penas que o Alexandre de Moraes, lá de Cuba, aplicou ao pessoal, né, que não estava de acordo com o regime, né? Então é isso daí, a situação em Cuba está cada vez mais complicada e não vai melhorar desse jeito. Aliás, demitiram o cara, né? E aí, você imagina, se ele realmente estivesse fazendo alguma coisa errada, a economia deveria ter melhorado, né? Adivinha, não melhorou não. Parece que esse último final de semana, 40% de Cuba estava sem luz elétrica. Só piorou. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.